Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva e hoje nós vamos falar sobre a função social da escola. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like positivo para ajudar a gente. E olha, o sininho é muito importante porque para que vocês não percam nada, você que está fazendo concurso, você que está fazendo uma faculdade aí, não perca nada porque serão bastante aula aí que a gente vai estar dividindo o nosso conhecimento, vamos estar compartilhando. Vocês vão estar me ensinando enquanto vocês aprendem, e eu vou estar aprendendo enquanto estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho que eu sei também. Pessoal, o que é a função social da escola? Vamos lá. Construção cultural das famílias atuais passa pela função social da escola. A educação não se separa da sociedade, ela está diretamente relacionada com esse contexto social. Então, olha só, a construção social das famílias hoje. Antigamente, na escola tradicional, o aluno ele chegava na escola e ele era tido como o quê? Um objeto vazio. Imagina um copo de cristal sem água, sem suco, sem nada dentro. E a visão que as pessoas tinham do aluno era isso. O aluno chegava na escola vazio. Ele chegava ali para aprender, ele não tinha nada, ele não tinha conhecimento nenhum, ele não sabia nada. Ele estava ali para aprender. Não era para perguntar, não era para dar a opinião dele. E hoje, o que nós percebemos, pessoal? Que a construção das famílias hoje, ela depende dessa função social. A escola hoje ela não pode só ensinar mais, menos, quem matou quem e por quê que o mundo é redondo, ela não pode ensinar esse tipo de coisa. Hoje nós estamos focados, inseridos numa realidade em que o contexto social ele age ativamente, diretamente na vida do aluno, da criança. Por quê? Muitas vezes nós temos ali, nós trabalhamos com a rede pública, nós temos ali aquele aluno tem um problema em casa com a família, o pai e a mãe se separou, às vezes o papai hoje, né, com essa questão das novas famílias que vem surgindo, às vezes aí o papai mora com outro papai, a criança chega na escola, ele sofre aquele preconceito. Gente, qualquer coisa que aconteça na casa interfere diretamente na vida escolar da criança. Qualquer coisa que aconteça na escola de negativo vai interferir na vida pessoal da criança. Então, hoje a estrutura familiar, ela depende dessa função social da escola, que é o quê? Que é trabalhar o convívio do educando, trabalhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Você não pode simplesmente chegar lá e falar assim, ó, abre o caderno e vamos estudar. Às vezes a criança ela está passando por uma situação na casa dela, na vida pessoal dela. Às vezes o papai cometeu algum delito ali, vai lá a polícia, leva o papai preso. E a criança chega destruída no dia seguinte porque ela vê o papai dela sendo levado numa situação daquela. Isso já aconteceu comigo, inclusive, em sala de aula. E aí você não pode chegar lá e falar, ó, senta lá, eu vou dar uma lição para você e deixa isso para lá. Não pode. Você tem que ter todo aquele trabalho, explicar para a criança, não, olha, aconteceu assim, mas vai melhorar, logo vai ficar tudo bem, né? Ah, olha, meu papai foi embora de casa, minha mamãe tá lá chorando. Não, mas olha, vai ficar tudo bem, logo logo eles vão estar bem, você vai ver que seu papai vai estar lá de volta. E você muitas vezes você tem que fazer esse tipo de mediação na sala. Você tem que, não é que você vai pegar a criança, colocar no seu colo e não é isso, mas você tem que entender o convívio do educando. Eu não falo só em relação à criança, eu falo em relação ao adulto também. Pessoa que chega, por exemplo, na EJA, chega do trabalho cansado ali, chega estressado, chega naquela situação, sabe? E aí você chega na escola, o cara tá com a cabeça quente, o patrão já encheu a paciência, o chefe foi injusto com ele, muitas vezes é um cara que trabalha com caminhão e sofreu uma batida ali, vai ter que pagar o prejuízo do caminhão, ele chega na escola naquele dia porque tem uma prova, tem um trabalho, e aí o professor fala assim, ó, abre na página tal, ô professor, puxa, eu não tive tempo de estudar hoje, meu dia foi difícil. Não, eu não quero saber, você tá aqui para estudar. Você não pode fazer isso. Então a função da escola é fazer o quê? Fazer essa integração com a realidade local, essa integração com a vida do educando. Né? Não é que também a escola está à disposição, hoje aquele educando não está bem, hoje é aquele outro. Não, não é isso. Mas a escola ela tem que fazer essa interação, essa ligação com a vida do ser humano, perdão. Com o que o ser humano está passando em determinado momento da vida dele, porque às vezes é um bom aluno, chega no dia da prova lá, poxa, ele não tá legal, tá passando por uma situação, você vai lá e pumba, olha, ele acertou 4 questões de 10, vamos reprovar ele. Tá errado, pessoal, nós temos que ver
Mas espera aí, ele faz os exercícios, ele não falta a aula, ele faz as tarefas, ele faz a lição de casa, ele entrega os trabalhos. O que aconteceu com ele no dia da prova? Vem cá, ô jovem, o que está acontecendo? Ah, não, olha, o que está acontecendo assim, assim? Não, espera aí, vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa prova aqui, não acho justo você refazer, porque eu sei que você sabe a matéria, vamos pegar, vamos juntar a nota do trabalho, vamos pegar, traz para mim aquelas lições que você fez, traz aquilo, então você vai pegar todo aquele conjunto. Então, quando a gente fala da função social da escola, é fazer com que a escola entenda o meio em que ela está inserida, entenda também a situação do aluno, o convívio dele, o formato de vida que ele está inserido. Você não pode pegar uma sala com 35 alunos e achar que você pode trabalhar igual com todos. Não, tem aquele aluno que tem o papai, tem a mamãe, o papai tem um emprego bom, a mamãe tem um emprego bom, então ele tá ali na escola, ele tem todo o material, olha, quebrou meu lápis, mãe, acabou meu lápis, aí lá, pumba, compra outro. Tem aquele aluno que às vezes ele divide um quarto com 5 irmãos, com o pai, com a mãe, às vezes a avó, o avô mora junto, às vezes está numa situação ali que, olha, está numa situação de despejo. Ele não sabe onde é que ele vai dormir amanhã, porque o dono da casa lá, ou às vezes até é uma situação até de invasão, e eles vão ser colocados para fora ali em 3 dias, e a criança ela não sabe nem onde ela vai dormir daqui a pouco, e o professor quer cobrar daquele aluno, seja da criança, do adolescente, quer cobrar daquele aluno ali aquele conteúdo engessado. Gente, não pode, certo? Então quando a gente fala da função social da escola, é a escola entendendo o meio em que ela vive. E outra coisa, essa questão da pandemia, por exemplo, a gente está passando por essa situação. Ah, olha, nós temos aulas online. Gente, quantas pessoas aí, a minha esposa é professora da rede pública, tanto do estado quanto da prefeitura, e no estado, por exemplo, a gente vê aqueles alunos ostentando o celular e fala, caramba, eles têm o celular melhor que o meu. Gente, muitas vezes eles estão com o celular do pai ali na escola. O que aconteceu, muitas mães procuraram minha esposa, por exemplo, e falou, professora, olha, eu tô com uma situação assim, é, meu esposo não está empregado no momento, eu estou trabalhando, eu faço faxina, só tenho um celular, meu filho não está tendo condições de acessar essas videoaulas. E nós, na nossa concepção, quando uma Secretaria de Educação, quando o governo do estado, da prefeitura, vai lá, monta aquelas videoaulas, ele entende o quê? Que todo mundo hoje tem acesso à internet, que todo mundo hoje tem 4, 5, 6, 10 celulares dentro de casa, e que vai poder estar acessando esse material. Gente, quando você trabalha com uma periferia, você precisa entender, quando a escola está inserida num bairro ali de uma classe mais baixa, você tem que entender que muitas vezes eles não têm o dinheiro do aluguel, muitas vezes eles não têm o dinheiro de pagar a água, a luz, muitas vezes eles mal têm o dinheiro para comprar uma comida para a criança. Então são comunidades carentes. Então a escola ela tem que entender esse contexto, esse meio que ela está inserida para poder começar a trabalhar. A escola, ela, olha como nós lemos aqui, permite aqui, ó, a educação não se separa da sociedade, ela está diretamente relacionada com esse contexto social. Ou seja, não adianta a escola pegar e falar, ó, vou ensinar ó, vamos pegar o livro? Vamos pegar, bom, ó, tem aqui, ó, 10 livros. Um vai ensinar matemática, outro vai ensinar geometria, outro vai ensinar história do Brasil, aquela história lá de quando o Brasil foi fundado. A história de hoje não interessa. Está errado, gente. Nós temos que trabalhar com a história deles e delas. O que é a história deles e delas? A história do nosso cotidiano hoje. Claro que é importante, nós temos que saber como o nosso país foi descoberto, como que ele se tornou livre da colônia de Portugal. Se vocês estudarem a história do Brasil, gente, é uma coisa impressionante como o nosso país ainda continua grande, de todo mundo queria, olha, espanhol vem invadir aqui, francês, português, holandês, todo mundo queria tomar o Brasil. Eu nem sei como o nosso país continuou grande. É importante, ninguém vai deixar de ensinar. Só que também tem uma história que é tão importante hoje quanto a história antiga do Brasil, que é a história da realidade atual, a história da nossa realidade, a realidade da sociedade, do meio em que a escola está inserida ali. Uma escola no centro da cidade, ela tem um perfil. Os alunos que frequentam aquela comunidade escolar, ela tem um perfil. Uma escola rural, ela tem outro perfil. Paulo Freire já nos ensinava isso. E a escola da periferia, ela tem um outro perfil. Então a escola tem que ela tem que se adequar a essa realidade e buscar transformá-la de forma positiva, de modo a melhorar, pessoal, a vida daqueles educandos, a vida daquela comunidade escolar, tá? Então,
a premissa básica da função social da escola é se adequar ao meio em que ela está inserida, a comunidade que ela está inserida. Você precisa conhecer aquela comunidade, você precisa entender aquele formato de comunidade escolar que você tem ali, aquele meio que você tem, para você começar os seus trabalhos na escola. Porque senão você começa a falar de coisas na escola para o aluno, que o aluno não entende nada, ele não sabe nada daquilo, e ele fala, meu Deus, não estou entendendo essa lição que o professor está passando. Muito mais fácil se o professor trabalhar a partir daquela realidade ali, realidade local, a realidade do educando, a realidade em que ele está inserido. Tá? Um outro ponto aqui, pessoal. A educação e a sociedade possuem uma relação recíproca, ou seja, uma está a serviço da outra. Pessoal, tanto a sociedade quanto a escola, uma precisa da outra, como o texto disse. A escola, ela não pode chegar e falar assim, a sociedade precisa de mim, porque se eu não estiver aqui, os alunos não vão aprender nada. Não, a escola também precisa da sociedade. Eu acabei de explicar aí nesses primeiros minutos que a escola precisa da sociedade porque ela, em primeiro lugar, se não tiver aluno, a escola não tem sentido. Então a escola já precisa da comunidade, correto? Segundo ponto, a escola precisa conhecer a realidade local ali da onde ela está inserida para começar seus trabalhos. Segundo ponto. Mas e a família? Precisa da escola por quê? Bom, primeiramente, porque se não houver a escola, a criança não vai ter um aprendizado sistematizado. Ela vai aprender o básico ali para a formação dela como cidadão, para o mercado de trabalho, a transformação da realidade. Então, um está ligado ao outro. A sociedade precisa da escola, a escola precisa da sociedade. É uma relação simbiótica e isso é uma coisa que nós precisamos entender. A escola é uma entidade que não é neutra. Ela produz hoje tudo o que acontece no mundo externo a ela. E o que se busca, ela reproduz tudo o que acontece no seu mundo externo. O que busca hoje é uma escola que transforme a realidade de forma positiva e pare de reproduzir o que acontece ao redor, para transformar e renovar algo bom. Eu vou ler mais um trechinho que é pertinente. Na escola tradicional, o aluno tinha que se adequar ao sistema e se ele não se adequava, ele era excluído. O que se busca hoje é uma escola democrática que no ensino construtivista a escola se adeque ao educando. Então vamos lá, pessoal, quando a gente fala que a escola não é neutra, significa assim, olha, teve um tiroteio ali na porta da escola, no final de semana, matou um monte de gente, mas não é problema meu. A partir do momento que você entra aqui dentro, você está aqui para aprender, nós vamos ensinar os conteúdos e eu não quero saber dessa conversa. Gente, está errado. A escola ela não é neutra, ela está 100%, perdão, 100% inteirada com o que acontece ao meio dela. Olha, aconteceu uma catástrofe ali que desmoronou o morro. Diversos alunos já não vão aparecer na escola essa semana, pessoal. Então o que acontece? Aquelas crianças perderam as casas, aquelas famílias, então metade da escola, por exemplo, não está indo. Então eu vou dar aula para essa metade. Não. Primeira coisa que a escola vai fazer é a conscientização dos que estão ali para buscarem ajudar aqueles que perderam suas casas, que perderam, às vezes, até familiar. A escola ela tem que servir como um meio também para suprir a necessidade dessas famílias dentro da medida do possível, com uma alimentação, com uma outra forma de ajuda, se for necessário, até com autorização ali do governo, de colocar aquelas pessoas ali, alojar aquelas pessoas até que elas consigam uma nova casa. Ou então, por exemplo, teve um atropelamento ali na esquina, perto da escola. A escola tem que trabalhar isso, pessoal. Vamos atravessar na faixa, vamos solicitar um semáforo, vamos fazer... Vocês estão entendendo? Então a escola, ela não é neutra, ela está 100% ligada ao contexto social em que ela vive. Ela reproduz tudo o que está no mundo externo a ela, só reforçando a fala, né? Ela reproduz tudo aquilo, então tudo que está acontecendo fora da escola, dentro da escola é reproduzido. Ela tem que buscar transformar aquela realidade mas olha, vamos falar o seguinte, a sociedade que eu vivo ali na escola, no meu meio, é maravilhosa. A escola, ela vai buscar melhorar ainda mais isso. E se não é bom, ela vai buscar tornar melhor, tornar bom, tornar aprazível para as pessoas que moram naquele lugar. Então a escola, ela como que eu posso dizer?
A escola ela não é um escudo, ela é um soldado preparado para ir para a guerra. Ela tem que estar ali ligada em tudo, ela tem que saber o que está acontecendo em tudo no bairro. Quando a gente fala escola, é todo o grupo de profissionais que trabalham na escola, né? Também não é só os professores. É a professora, é a gestão, é o agente de portaria, a auxiliar de limpeza, é a cozinheira, todos que estão no meio da escola têm que saber o que está acontecendo na realidade local para a gente poder trabalhar dentro daquilo. Só assim a escola fará sentido para a criança. Pessoal, hoje na escola há uma intenção com a função social da escola de reduzir os abismos entre as classes. Por quê? Nós sabemos que tem, como eu já falei, tem alunos ali que o papai e a mamãe têm os empregos fixos, ganham bem, ganham razoavelmente bem, aquela criança que vai bem vestida para a escola, não quer nem usar o uniforme que ganha da escola, e tem aquela criança, que muitas vezes não tem um chinelinho para ir para a escola, né? Vai com o chinelinho do irmão. Inclusive, eu vou fazer uma indicação muito legal aqui de um filme. Pessoal, se achar, é muito bacana. Não está mais no Netflix, mas é muito legal, que chama Filhos do Paraíso. E o comecinho desse filme era justamente isso. É um filme que se passa na Índia, se eu não me engano. E o menininho, o tênis dele, o sapatinho dele, acho que estragou. Ou ele perdeu, na verdade. A irmãzinha ganhou um sapatinho novo, mas roubaram o sapatinho. E ele perdeu. E ele não queria contar pro pai, porque ele falou: meu pai vai me bater, porque eu perdi o sapato dela. Roubaram, né? E aí ele começou a dividir o sapato dele com a irmã. E o sapato dele estava velho, era grande. Mas era aquilo ali que eles tinham para aquela hora. E muitas vezes nós temos na nossa realidade escolar crianças ali que dividem sapatinho com o irmão, aquela coisa, e temos aquele outro que tem 8 pares de sapato para ele escolher o que ele quer para ir para a escola, né? Vai todo arrumadinho. Então a função social da escola ela visa também reduzir esse abismo, mostrar através da igualdade. Não é que a pessoa não tem o direito de ter uma coisa melhor. Imagina, se ele tem a condição, não tem problema nenhum. Mas dentro da escola, por isso que é dado uniforme escolar, de uma forma a identificar o aluno e também de igualar, para que aquele aluno que não tem uma condição social tão boa, ele não se sinta desprezado em relação ao outro, porque o outro usa o mesmo uniforme que ele, usa o mesmo tênis, usa a mesma meia, né, a mesma mochila. Então, quando a escola trabalha dessa forma social, de padronização do uniforme, da mochila, do tênis, não é só uma forma de reconhecer o aluno como aluno da escola, uma forma de identificação, mas também uma forma de socialização, de que aquele aluninho que tem pouco em casa não se sinta desprezado, não se sinta menor do que aquele que tem uma condição melhor, que vai aparecer ali muitas vezes com tênis de 200, 300 reais, fazendo aquele aluno que tem um chinelinho ali, muitas vezes até com a correia quebrada, fazendo com que ele se sinta pior com a situação que ele já vive, tá? A educação ela é um ato político, ou seja, social. Por que a educação é um ato político? Porque ela intervém diretamente na sociedade a qual ela está inserida. Tá? Por isso que ela é política. E dessa forma ela é o quê? É um ato social, porque ela age na sociedade de forma a transformá-la para o bem. A interação entre a filosofia, a história e a sociologia dão base ao pensamento crítico, pois essas matérias oferecem elementos básicos para entendermos a relação entre a educação e a sociedade e a prática escolar. Pessoal, aqui nós falamos um pouquinho de matérias que buscam muito essa questão da socialização, buscam muito essa questão da escola formar um cidadão crítico. Como eu falei, na escola tradicional, o aluno não podia se manifestar, ele não podia perguntar, ele não podia questionar, ele tinha que, trabalhar ali naquela linha reta, só ouvir o professor, ele não podia fazer uma pergunta sequer. Inclusive, pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre tendências pedagógicas, estou até escrevendo um livro sobre tendências pedagógicas, e eu vou fazer um vídeo, e no vídeo eu vou conseguir expandir um pouco mais esse assunto. Mas tem um filme ali, se eu não me engano, de 1990, 1991, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, com Robbie Williams, e o grande elenco também ali. Pessoal, esse filme, muitos conhecem ele falava sobre o quê? Sobre uma escola super tradicional, em que os programas já eram todos previamente
feitos ali, não era reunidos os professores não debatiam, não escolhiam ali o planejamento que eles iam fazer, como que eles iam trabalhar, não, já era tudo pronto ali, ó, já estava tudo ali escrito pelo fundador de Hogwarts ali de 1000 anos atrás. Né? Os fundadores da escola 1000 anos atrás fizeram aquele cronograma e ele era seguido no decorrer das décadas lá. Pessoal, e chegou um professor, que era o Robin Williams, que ele via os alunos com aptidões para diversas áreas, mas não, os alunos tinham que seguir aquilo que o pai queria. O pai falava, você vai ser médico, aí o pai do outro, não, você vai ser advogado. E às vezes o filho, ele tinha uma outra aptidão. E ele era uma coisa que ia tornar não só ele mais feliz, mas ia fazer com que ele se tornasse um profissional melhor, porque era aquilo que ele gostava de fazer, era aquilo que ele tinha tendência a fazer. E aquele professor, através da aula de... ele começou, eu não lembro do que ele era professor, mas ele começou a trabalhar com poesia com os alunos. E através da poesia, do poema, ele conseguiu despertar nos alunos o desejo pela vida, a paixão pelas suas vocações pessoais. E claro, né, pessoal, foi um verdadeiro horror. Esse professor acabou até sendo expulso da escola, aconteceu muita coisa no filme. Acho que para quem assistiu aí vale lembrar, para quem não assistiu, vale assistir, pessoal. Então é um filme que trabalha muito essa questão do tradicionalismo. E o tradicionalismo, a criança, o jovem, o adulto, ele não pode se manifestar de forma nenhuma, ele tem que ouvir e receber. Ele é um recipiente onde o professor despeja todo o conhecimento prévio dele. E hoje, qual que é a nossa intenção hoje com a função social da escola? É formar o cidadão crítico. Aqueles, mas não é crítico aí que esses jovens aí que, pelo amor de Deus, gente, fica lá, tira a blusa mostrando seios e se pinta inteiro e faz coisas absurdas na rua, protestando, ninguém sabe por quê. Não, não é isso. Isso não é sociocriticidade. Isso aí é me perdoa a expressão, sócio-mediocridade. Tá? O sócio crítico que nós queremos é o quê? Aquele aluno que estuda, que busca aprender, mas que também questiona. Ah, professor, pessoal, a Terra é redonda. Ah, professor, mas por que a Terra é redonda? Porque, olha, pessoal, se nós olharmos hoje, nós vimos os satélites, vimos isso, nós tivemos essa visão de que 12 horas nós temos sol, 12 horas nós temos lua, 12 horas nós temos dia, 12 horas nós temos noite. E aí o professor vai explicar e eu peço perdão. Pessoal, peraí que eu até perdi aqui agora. Tem um tapa aqui no notebook. Mas professor, mas e se o dia e a noite for... Então, essa sociocriticidade, esse questionamento do aluno, esse desejo por aprender, então, gente, isso é de extrema importância, tá? Nós não queremos aquele aluno que sente e faz assim, ó. Não, nós não queremos não. O professor fala, se o meu professor falou é porque ele sabe, então eu tenho que obedecer. De forma nenhuma. Esse aluno ele tem que estar lá, interagir com o professor, questionar, perguntar. Só assim ele se tornará um cidadão que não vai aceitar as coisas muito fáceis. Por que hoje nós temos políticos corruptos? Porque as pessoas elas estão tão preocupadas em sentar, ficar assistindo aquelas novelas horríveis, que passam conteúdos lá que não acrescentam nada de bom nas nossas vidas, e a pessoa, quando você vai falar de política, eu não quero saber de política porque é tudo ladrão. Não estou falando de político, estou falando de política. Mas é tudo igual, é tudo ladrão. Gente, se todo mundo que está lá é ladrão, é porque o povo coloca ele lá. Hoje nós não vivemos no parlamentarismo, nós vivemos o quê? Nas eleições do voto direto. Quem coloca ele lá? Você. Agora, por que você coloca pessoas lá desonestas? Porque você não procura conhecer, não procura questionar. Claro que nos Estados Unidos nós temos também corrupção. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoal, o cara para ser candidato, por exemplo, a presidente, primeiro existe uma eleição, o povo vai escolher quem vai ser o candidato a presidente. Depois, quando tem os candidatos, o povo vai pesquisa, eles assistem debates, e lá os debates são ao vivo. Eles montam uma arena, inclusive tem um filme chamado... acho que é um filme com Kevin Costner, chama... alguma coisa de um cara de pau, Memórias de um Cara de Pau, alguma coisa assim. E esse filme do Kevin Costner, ele narra... Deixa eu só entrar aqui para ver se eu acho o filme lá.
Promessas de um Cara de Pau. E nesse filme, o Kevin Costner, né, acontece lá que ele vai votar e o voto dele não é computado, e aí os dois candidatos a presidente acabam empatando, e aí precisa do voto dele. Eles identificaram que o voto dele não foi validado, e os dois candidatos ficam fazendo campanha tentando ganhar o voto dele no filme inteiro. É um filme muito divertido. Promessas de um Cara de Pau. E eu estou mencionando por quê? Porque tem uma situação lá que mostra isso que eu vou dizer. Que lá eles montam uma arena e colocam os candidatos e o povo fica na arena, lá na arquibancada, fazendo perguntas. E o candidato tem que mostrar que ele sabe, que ele está preparado para governar. Seja o estado, a cidade, o, o país, entendem? Agora aqui no Brasil nós temos essa cultura que a pessoa nem quer ouvir falar de política, aí ele vota num cara que sorriu para ele, que apertou a mão dele, que tirou uma foto com ele, que chamou ele pelo nome, que pagou para colocar uma placa na porta de casa, que pagou um combustível para ele colocar um adesivo no carro. E aí por conta disso, pessoal, é que nós temos os corruptos, tá? Então, quando a gente fala assim da sociocriticidade do aluno, aquele aluno que, cara, que nem os americanos lá que eu tava falando, a pessoa vai questionar tudo e dificilmente ele vai ser enganado, dificilmente ele vai ser manipulado por um governante desonesto, tá? Então, assim, essa sociocriticidade ela serve para tudo. Você chega lá, você tem um emprego, o patrão tá abusando de mim lá porque ele tá me cobrando coisas, não tá pagando hora extra. Então você conhece, você vai aprender sobre a lei, você vai falar, não, patrão, olha, o senhor me leva mal, eu preciso desse trabalho, mas isso aqui não tá certo. Então nós queremos formar esse tipo de cidadão, tá, pessoal? E isso a gente só vai conseguir fazer através da escola. Vou concluir, já que já está ficando meio longo o vídeo aqui, né? O legal é fazer realmente o máximo 30 minutos cada vídeo. Pessoal, a escola se relaciona diretamente com o mundo do trabalho e também direciona para o mundo das relações sociais. Eu vou continuar esse vídeo daqui a pouco, pessoal, porque ele já está bastante longo e tem bastante assunto aqui ainda para a gente tratar, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouquinho e a gente dá continuidade aí.